Hoje eu vou te ensinar a fazer esse ursinho que leva apenas 3 costuras. Baixe o arquivo digital pelo link que está aqui na descrição. Você vai precisar de uma linha para a base do corpo, eu tô usando a Castor, uma linha pro focinho e uma linha para gravatinha. Vamos precisar de uma linha mais fina para bordar o focinho e uma agulha de bordar, olhinhos de pressão número 8. E uma fibra sintética para o enchimento. A agulha eu tô utilizando a 2,5 soft da Círculo. Então a gente vai começar fazendo um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Essa primeira parte da receita são os bracinhos. Puxa o fio, fecha o anel mágico e vamos para a nossa segunda carreira, onde vamos fazer um aumento em cada ponto, totalizando 12 pontos baixos ao final dessa carreira. Ao longo da receita eu não vou utilizar marcador, mas se você for utilizar, você marca o primeiro ponto da carreira. Agora nós vamos repetir 2 carreiras de 12 pontos altos. Na carreira 5, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa volta, vamos ter 9 pontos baixos no total. Agora vamos fazer 5 carreiras de 9 pontos baixos. Agora nós vamos unir os 2 lados com 4 pontos baixos. Você vai apertar a peça assim e vai passar a agulha embaixo dos 2 pontos. Vai pegar a linha e vai fazer um ponto baixo por cima desses pontos. Eu não coloco enchimento para o braço não ficar muito grande, mas se você quiser colocar um pouquinho, pode colocar só na pontinha. Confere se ficou com os 4 pontos baixos, você pode cortar o fio e fazer mais um bracinho assim. Vamos para as orelhinhas. Nós vamos fazer um anel mágico, 6 pontos baixos no anel. Depois, na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em cada ponto, totalizando 12 pontos altos. Depois, você vai repetir 2 carreiras de 12 pontos altos. Corta um fio longo para a costura e pode iniciar mais uma orelhinha. Vamos iniciar as perninhas do nosso urso. Você vai fazer um anel mágico e vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Na segunda carreira, você vai fazer um aumento em cada ponto, totalizando 12 pontos ao final desta volta. Agora vamos fazer 6 carreiras de 12 pontos altos. A peça fica assim, você já pode cortar o fio e fazer mais uma igual. Mas a segunda peça você não vai cortar o fio, porque nós vamos continuar crochetando a partir daquela peça. Agora atenção que nós vamos unir as 2 perninhas. Perceba que na minha mão direita está a peça que ainda está saindo do novelo. Na minha mão esquerda, a peça que eu já tinha finalizado e cortado. Eu passo a agulha no primeiro ponto baixo da peça cortada. Eu busco o fio do novelo e faço um ponto baixo. As peças ficam unidas lado a lado e nós vamos começar a trabalhar ao redor dessas peças, tá vendo? Nesse movimento. Marca esse primeiro ponto com o marcador. Você vai fazer 24 pontos no total dessa volta. 12 em uma perna e 12 em outra. Ao final dessa carreira, você vai perceber que ficou um buraquinho entre as perninhas. Você vai usar o fio que tá sobrando ali no meio para costurar essas 2 partes. Só fazer 2 pontinhos. Antes de continuar nosso crochê, a gente vai colocar enchimento dentro das perninhas. Agora você pode fazer mais 4 repetições de 24 pontos. A peça vai ficar assim. A partir de agora, nós vamos fazer carreiras de diminuição. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos mais uma diminuição, totalizando 22 pontos baixos ao final dessa carreira. Após, faça 2 carreiras de 22 pontos baixos. A peça ficou assim, agora você vai fazer mais uma carreira de diminuição, fazendo 9 pontos baixos mais uma diminuição, totalizando 20 pontos baixos ao final dessa carreira.
A peça ficou assim. Agora a gente vai colocar um pouco mais de enchimento para continuar crochetando. Vamos repetir 2 carreiras de 20 pontos baixos. Última carreira de diminuição. Nós vamos fazer 8 pontos baixos, uma diminuição, totalizando 18 pontos baixos ao final dessa carreira. Completa com mais enchimento para depois a gente começar a crochetar os bracinhos. Os bracinhos ficam bem na lateral do corpo. Você vai precisar de um marcador para saber aonde você vai fixar o primeiro ponto dele. Então, você ajeita na lateral, identifica onde é o ponto baixo e marca com o marcador. Agora, nós vamos fazer pontos baixos até chegar no marcador. Agora, você sabe que é nesse lugar onde você precisa fazer o primeiro ponto da junção do braço e do corpo. Para isso, você vai juntar as 2 peças, passar a agulha embaixo dos pontos baixos do braço e do corpo. Olha ali como é que fica. Vai buscar a linha, passar embaixo deles e fazer um ponto baixo em cima. Eu vou repetir esse mesmo processo, entrar no braço, entrar no corpo, fazer um ponto baixo, entrar no braço, entrar no corpo, fazer um ponto baixo. No total, são 4 pontos unindo braço e corpo. No final, ele fica assim, ó. A gente vai continuar fazendo crochê pra cá, até chegar no próximo braço. Esse fio que sobra do bracinho, é só você colocar pra dentro da peça. Vamos marcar o segundo braço. Então, eu pego o braço, coloco na lateral do corpo e veja onde vai ser o primeiro ponto aonde o braço vai encontrar o corpo. E é aqui. Vou marcar com o marcador e fazer crochê até ali. Então, eu cheguei aqui, eu sei que eu preciso juntar o meu bracinho com o corpo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu junto as 2 peças com ponto baixo. Então, eu passo a minha agulha embaixo do braço, juntando com o corpo e fazendo um ponto baixo por cima, totalizando 4 pontos baixos no final. Coloco aquele fio que tá sobrando para dentro da peça e finalizo fechando 18 pontos baixos no final dessa carreira. Chegamos na carreira do pescoço. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos ao final dessa carreira. A peça ficou assim, com os braços já crochetados. Nós vamos colocar mais enchimento e logo vamos começar a carreira da cabeça. Na primeira carreira da cabeça, nós vamos fazer uma sequência de 12 aumentos, ou seja, um aumento em cada ponto, finalizando com 24 pontos baixos ao final dessa carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ao final, nós vamos ter 30 pontos baixos. A tua peça está ficando assim. Nós vamos seguir mais algumas carreiras aumentando para logo a gente ver o formato da cabeça. A próxima carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, totalizando 36 pontos baixos. A próxima nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos baixos no total. Agora, vamos fazer 6 repetições de 42 pontos baixos e a peça vai ficar assim. Pare para colocar os olhos na segunda carreira, com 4 pontos de distância entre eles. Após fixar bem os olhos, você vai continuar para a próxima carreira. Essa carreira é uma carreira de diminuição, onde você vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 36 pontos baixos ao final dessa carreira. A cabeça já tá tomando forma. Agora você vai fazer mais uma carreira de diminuição. Você vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição.
Ao final dessa carreira, você vai ter 30 pontos baixos. Seguimos para mais uma carreira de diminuição. Agora você vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, você vai ter 24 pontos baixos. Antes de continuar as diminuições, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento dentro da cabeça do ursinho. Agora vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 18 pontos baixos. E depois uma carreira, a nossa última de diminuições, 1 ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos. Agora, cortamos um fio longo para fazer o arremate da cabeça. Lembrando que antes de fechar, você precisa colocar mais enchimento na peça. Vamos crochetar o focinho. Você vai fazer um anel mágico, 6 pontos baixos. Depois você vai fazer na segunda carreira um aumento em cada ponto, totalizando 12 pontos baixos. E mais uma carreira de 12 pontos baixos. Para fazer a gravatinha, faça um anel mágico, suba 2 correntinhas, faça 4 pontos altos, mais 2 correntinhas e finalize com um ponto baixíssimo. Esse é um lado da gravatinha. Por outro lado, você repete o mesmo processo. Faz 2 correntinhas, 4 pontos altos, mais 2 correntinhas e finaliza com um ponto baixíssimo. Você corta o fio do novelo e deixa um fio longo para fazer o detalhe do meio do lacinho. Passa assim o fio ao redor e finaliza com um nozinho atrás. Olha que charme que fica esse lacinho. Agora, as costuras que são inevitáveis. O focinho, as orelhas e também a gravatinha. Não esquece de bordar um nariz para o teu ursinho e também colocar um detalhezinho nos olhos deles. Esses detalhes fazem toda a diferença. O meu ursinho ficou assim, e o seu, como é que ficou? Marca a Croqui Crochê no Instagram que eu quero ver e compartilhar o teu ursinho também.